E aí, tudo bem? Sou o professor Flávio do Det Online. Esse é um quadro chamado Na Hype. Aqui eu pego os assuntos mais diversos, atuais ou às vezes nem tão atuais assim, mas a ideia é relacionar esses assuntos com linguagem, com humanidades, com artes, enfim, trazer esses assuntos para o universo aí do Enem, dos vestibulares e do conteúdo do ensino médio. Mas veja bem, esse quadro não é voltado só para estudante, mas para quem gosta aí de conversar, de pensar, de refletir sobre os costumes, a cultura pop, o jornalismo, enfim, esse tanto de informação que chega até a gente e muitas vezes a gente não consegue nem processar e muito menos relacionar com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente estuda. Hoje, por exemplo, eu quero falar de um tema que não é exatamente tão atual, mas ele tem lá a sua eternidade, por assim dizer. Eu quero falar da questão da autoria, das falsas citações. Eu vou tomar como ponto de partida uma reportagem que eu vi na BBC News. Lembrando que o Enem adora BBC News, viu? Na prova do ano passado, eu acho que teve, na prova de linguagem, 3 ou 4 questões cuja fonte era BBC News. Beleza? Sobre frases históricas que os personagens nunca disseram. E elas são reproduzidas pelo caldo cultural. O que é caldo cultural? É aquilo que a gente sabe só o caldo, só a superfície, a gente não se aprofunda, a gente não pega o objeto em si, mas o caldo que se depreende dele. É o senso comum, o que os gregos chamavam de doxa é senso comum, paradoxa é sair do senso comum, é ir contra a doxa. Então, por exemplo, tem uns casos bem famosos que você já deve reconhecer, que é os fins justificam os meios, né, do Nicolau Maquiavel, que supostamente essa frase estaria presente no livro O Príncipe, e não tem exatamente essa fala. Tem algo assim no contexto, no conteúdo, mas essa frase específica, tão famosa e tão citada, ela não está no livro do Maquiavel. Assim como o clássico Elementar, meu caro Watson, que o personagem do Sir Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, sempre diria para o seu assistente, o Dr. Watson. Não há essa frase nos livros. Ela pode ter surgido de adaptações, de traduções. Eu não sei te explicar a origem, mas ela não é um bordão, uma frase repetida continuamente pelo personagem Sherlock Holmes, que o seu criador, o Sir Arthur Conan Doyle, era médico. Legal isso, né? A ideia do diagnóstico gerou esse personagem que tem um método de observação e dedução analítica. Mas a gente pode fazer um vídeo só sobre Sherlock Holmes. Bom, então eu vou pegar aqui algumas frases famosas, olha só. Seja a mudança que você quer ver no mundo, do Gandhi. O Gandhi nunca disse essa frase. Você tem que fazer a sua revolução para revolucionar o mundo. O Gandhi nunca disse essa frase, tá? Olha aqui, a coisa mais próxima que ele falou foi: nós apenas refletimos o mundo. Todas as tendências presentes no mundo exterior são encontradas no mundo do nosso corpo. Se pudéssemos mudar nós mesmos, as tendências do mundo também mudariam. Mas ele não fez de forma tão sintática e tão até poética, né? Slogan, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Outra frase também muito famosa, eu acredito que seja muito citada, é do grande Voltaire, o escritor do Iluminismo do século XVIII francês, autor do Cândido, o Otimismo. Esse é um dos escritores que inspira o nosso brabíssimo Machado de Assis. A frase dele é: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Lamento dizer, mas o Voltaire nunca disse essa frase. Ela também é atribuída ao Voltaire. E ela é linda, né? Ela é super utópica. Olha, eu não concordo com a sua forma de pensar, mas eu morro pelo seu direito de defender essa forma de pensar. Quem dera fosse assim, né? As pessoas estão tão intolerantes, elas não querem aceitar a forma de pensar do outro, muito menos morrer para garantir que o outro tem o seu direito de pensar e de dizer o que pensa. Bom, e uma terceira frase muito famosa, que inclusive uma expressão que ela é muito utilizada como exemplo do escárnio, né? Um exemplo do sarcasmo, que é uma ironia agressiva, uma ironia cruel, que é atribuída à princesa Maria, à rainha Maria Antoniette. Aliás, tem um filme da Sofia Coppola chamado Antoniette, que é maravilhoso, viu? Uma mistura
a história da França com a cultura pop. A trilha sonora é muito boa, fica a dica. Bom, mas que diante daquela convulsão histórica na França, os miseráveis clamando e se revoltando contra o conforto, o abuso, o poder da aristocracia francesa num período revolucionário, ela teria dito assim: vocês não têm pão? Então comam brioches, que é algo como dizer: não tem água para beber? Beba whey protein de caixinha. Essa frase foi divulgada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, e que ele atribui ela a uma grande princesa. No entanto, quando essa frase surge, a Maria Antonieta era uma criança. Então pode ter sido um empréstimo, pode ter sido uma associação inverídica, incorreta. Bom, elementar, meu caro Watson, os fins justificam os meios, não tem pão como um brioches, faça a mudança em você que você quer ver no mundo, e essas outras frases que se transformam em clichês mesmo do pensamento universal, e que muitas vezes são citadas nas redações. Cuidado, abre o olho. Essa ideia da citação, da falsa citação, remete a um período também nem tão distante, alguma coisa aí entre o final dos anos 00 e o começo dos anos 10. Você lembra do falecido? Não, imagina. Você lembra do antigo Facebook? Pois é, virou uma migração, virou uma coisa de etarismo, né? O Facebook, que teve uma época que era grande rede social, né? Hoje ela é mais um nicho, tá ligado a outros usuários, né? Não é tanto a juventude que usa o Facebook, mas enfim, o Facebook e até mesmo os e-mails, né? Era outro meio de difusão, tinha um hábito muito forte de divulgar textões, trechos enormes, nos lugares super lugar comum, umas coisas até meio cafona, umas coisas meio clichês, e atribuir principalmente a ela, Clarice Lispector, que ficaria muito envergonhada, ficaria pé da vida se visse a quantidade de texto ruim que é atribuído a ela. Outra que sofreu bastante também é o Caio Fernando Abreu. Tem vários textos atribuídos ao Caio Fernando Abreu, que não foi o Caio Fernando Abreu que escreveu. E aí a gente chega num tema muito interessante, né? Como que a internet ela destrói essa questão da autoria. Ela questiona essa questão da autoria. Mas isso não é novidade. Ó, eu vou mostrar algo. Esse livro aqui, As Cartas Portuguesas, que teria sido escrito pela Soror Mariana Alcoforado, ao que tudo indica é uma farsa literária. Ele foi escrito por um homem e não por uma freira portuguesa que se apaixonou por um militar francês, foi abandonado, escreveu um texto belíssimo, belíssimo do século XVIII, XVII, e morreu de saudade. Ao que tudo indica, isso é uma farsa literária. E onde eu quero chegar é que você tome um pouco de cuidado com a sua citação na redação. Se você não lembrar ela exatamente, melhor parafrasear. Óbvio que se for uma frase fácil de lembrar, por exemplo, to be or not to be, that's the question, do Oswald de Andrade. Aí você crava, né? O que a vida quer da gente é coragem, então Guimarães Rosa. Se for esses clichês, beleza, mas se for uma frase que você está inseguro, melhor não citar. E quando você chegar na facul, aí muito cuidado para citar, porque o professor vai ver mesmo. E aí você tem um problema de plágio, tá? De falsa autoria. Né? O pai e a mamãe ensinam que a gente não deve pegar nada que é dos outros, nem as frases sem citar. Usou, citou. Então, exatamente por isso, eu vou agradecer aí. Agradecer? Não, vou lá da fonte, afinal de contas é um texto público, da BBC, de onde o Enem costuma tirar questões, hein? Uma matéria publicada, é velha. Essa matéria é de... Cadê? Essa matéria é de 5 de fevereiro de 2022, ela não está assinada, mas é da BBC, da grande BBC inglesa, da Inglaterra, de onde veio Sir Arthur Conan Doyle, que nunca disse elementar, meu caro Watson. Espero que você tenha gostado e que você preste mais atenção com as suas citações. Se possível, verifica. Busca em mais de uma fonte. Tem que atestar que aquela citação tem procedência, tem origem. Aí é tudo de bom. Aí você faz seu texto ficar bem mais sólido. Por que a gente cita? Para dar autoridade, para exemplificar, para ampliar o assunto e até mesmo para enfeitar. Isso também a gente pode fazer outro vídeo só sobre usos da citação. Espero que você tenha gostado. Por favor, deixe um like, se inscreva aqui no Det Online, porque a gente sempre vai fazer esses vídeos curtos relacionando aí essas coisas do mundão com o nosso estudo, com o nosso vestibular, com o nosso ensino médio. Valeu, espero que você tenha gostado. Vem pro Det!